Olá, bem-vindos ao momento de oração. Pressione o botão inscrever-se e vamos juntos encontrar paz na fé. Amado Deus, Pai de toda glória, fonte inesgotável de misericórdia e poder, iniciamos este momento sagrado de comunhão e profunda intercessão, colocando diante do teu trono a nossa mais sincera e urgente petição. A oração que quebra e aniquila todo e qualquer ciclo espiritual negativo que tem aprisionado a vida dos teus filhos. Reconhecemos, Senhor, que muitas das nossas lutas, das repetições dolorosas e das dificuldades que persistem, não são meros acasos ou coincidências, mas sim padrões estabelecidos, cadeias que se arrastam de geração em geração, um jugo que o inimigo insiste em manter sobre as almas que foram compradas pelo sangue precioso de Jesus. Por isso, neste instante, reunimos a nossa fé e a nossa voz, unidos em espírito e em verdade, para clamar por uma intervenção divina que seja completa, definitiva e irrevogável na história de cada vida que acompanha esta oração, na história de cada família que carrega o peso de uma herança que não é tua. Neste momento, elevamos um clamor que se levanta contra a estrutura de toda e qualquer escravidão que tenta nos prender ao passado, a miséria espiritual, emocional e material que nos foi imposta sem o nosso consentimento, mas que pela falta de conhecimento e de autoridade foi permitida que se estabelecesse. Oramos primeiramente pela revelação e pelo discernimento para que possamos enxergar com clareza os ciclos que precisam ser rompidos. Pois o inimigo trabalha nas sombras, na ignorância, na confusão e na aceitação silenciosa daquilo que nos destrói. Clamamos ao Espírito Santo, Espírito de verdade, para que nos mostre onde as fortalezas foram construídas, quais são as raízes que insistem em brotar frutos amargos em nosso jardim. Mostra-nos, ó Pai, os padrões de escassez que se repetem, a doença que visita a mesma linhagem, o medo que paralisa as gerações sucessivas, a dificuldade de manter relacionamentos saudáveis, a incapacidade de prosperar mesmo com tanto esforço, o vício que sempre retorna para roubar a paz e a dignidade, a depressão que se torna um legado familiar, a incredulidade que mina a fé e a esperança de avançar. Ó Senhor, colocamos diante de Ti o ciclo da escassez e da pobreza, que tem tentado estabelecer morada. É o ciclo onde o dinheiro nunca é suficiente, onde as dívidas se multiplicam mais rápido que a provisão, onde a porta da oportunidade sempre se fecha no último momento, onde o fruto do trabalho árduo é consumido por despesas inesperadas e injustas. Rompemos agora, em nome de Jesus Cristo, todo o acordo ancestral de pobreza e miséria. Declaramos que a nossa herança não é a escassez, mas a abundância prometida na Tua palavra. Quebramos o jugo da mentalidade de miséria que nos faz aceitar o pouco, que nos faz duvidar do Teu poder de multiplicar e de abrir as janelas do céu. Que a partir deste instante, as nossas mãos sejam abençoadas para trabalhar e que o fruto desse trabalho seja santificado e multiplicado em todas as áreas, para que possamos viver a plenitude da provisão e sermos canais de bênção para o próximo. O ciclo da escassez é quebrado e substituído pelo ciclo da prosperidade divina, da fartura e da estabilidade financeira, em nome de Jesus. Em seguida, lançamos um ataque espiritual contra o ciclo da enfermidade e da debilidade crônica. Há doenças que parecem ter um sobrenome, que se manifestam de geração em geração, que roubam a saúde e a alegria de viver. Há a sensação de fraqueza constante, dores inexplicáveis, diagnósticos que se repetem e minam a esperança. Neste momento de oração, reivindicamos a promessa de que pelas chagas de Jesus fomos sarados. Quebramos toda a aliança feita, consciente ou inconscientemente, com a doença hereditária, com a fragilidade física e com o espírito de morte que tenta ceifar a vitalidade. Declaramos a cura que flui do trono de Deus, a restauração celular, a força que inunda o corpo e a alma. Que o ciclo da doença e da dor seja quebrado e substituído pelo ciclo da saúde plena, da vitalidade restaurada, da longevidade com qualidade de vida, para a glória do Teu nome. Todo mal que se aloja em nossos corpos é expulso pelo poder do Espírito Santo e pela autoridade do Verbo de Deus.
A cura é a nossa porção. A saúde é a nossa herança. O ciclo da enfermidade não tem mais poder sobre nós. E agora, Pai, nos voltamos para o ciclo da ansiedade, do medo e da opressão emocional. Este é um ciclo silencioso que destrói por dentro, que gera pânico, insônia, depressão profunda e uma sensação constante de que algo terrível está prestes a acontecer. É o medo que paralisa os sonhos, que impede a tomada de decisões e que rouba a paz de espírito. Senhor, Tu não nos deste o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Quebramos agora, em nome de Jesus, todo o ciclo de opressão maligna, todo o espírito de pavor, toda a raiz de ansiedade que foi plantada no solo da nossa alma. Lançamos fora a mentira de que somos incapazes, insuficientes ou que estamos abandonados. A Tua perfeita paz, aquela que excede todo o entendimento humano, toma conta do nosso ser, da nossa mente e das nossas emoções. O ciclo do medo é quebrado e substituído pelo ciclo da confiança inabalável, da paz duradoura e da saúde mental restaurada. Que a leveza da Tua presença inunde cada pensamento, dissipando toda a sombra de angústia. Ó Deus, há também o ciclo dos relacionamentos quebrados e da solidão persistente. Ciclos de divórcio, de brigas intermináveis, de traições que se repetem, de incapacidade de manter laços de afeto e de amizade duradouros. É a maldição da separação que insiste em seguir a família, a dificuldade de amar e ser amado em plenitude. Clamamos pela quebra de toda a maldição hereditária que afeta a estrutura familiar. Rejeitamos o ciclo de amargura, de ressentimento e de falta de perdão que nos aprisiona às mágoas do passado. Declaramos a cura das feridas emocionais, a restauração dos laços rompidos, a capacidade de expressar e receber amor verdadeiro. Que todo muro de isolamento e de desconfiança caia por terra. Que o ciclo da solidão e do conflito seja quebrado e substituído pelo ciclo do amor incondicional, da harmonia familiar, da união espiritual e da construção de relacionamentos saudáveis, baseados no respeito mútuo e na presença de Cristo. A nossa casa, Senhor, será uma casa de paz e um refúgio de amor. E não podemos deixar de orar contra o ciclo da autodestruição e dos vícios persistentes. São hábitos que destroem a dignidade, a saúde e a vida espiritual, sejam eles o vício em substâncias, em jogos, em maus relacionamentos, em pornografia, em compulsões alimentares ou qualquer outra forma de escravidão que nos afasta do propósito divino. Estes ciclos são grilhões pesados, mas a Tua palavra afirma que onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Quebramos e destruímos, em nome de Jesus, toda a força e todo o poder de atração dos vícios que assolaram as gerações anteriores e que tentam aprisionar a nossa. Declaramos a liberdade completa da alma e do corpo, a repulsa ao mal, a força da temperança e da disciplina. O ciclo da autodestruição é quebrado e substituído pelo ciclo da santidade, da vida abundante e do domínio próprio. Somos livres para viver o propósito de Deus, e nenhuma corrente de vício nos prenderá jamais. Senhor, a oração que quebra ciclos espirituais é uma oração de autoridade, de renúncia e de apropriação da nova identidade em Cristo. Neste momento, colocamos a nossa vida, a nossa linhagem e o nosso futuro sob o domínio total do Senhor Jesus. Renunciamos a toda e qualquer herança de dor, de fracasso, de miséria, de doença e de separação que não tenha sido estabelecida por Ti. Rejeitamos em absoluto a voz do inimigo que tenta nos convencer de que estamos fadados a repetir os erros e as maldições do passado. A partir deste clamor, a nossa história é reescrita pelo sangue do Cordeiro. Nossos passos são dirigidos pelo Espírito Santo. Nossos pensamentos são cativos à obediência de Cristo. Não somos mais definidos pelos erros dos nossos pais, nem pelas falhas da nossa história. Somos definidos pela obra redentora de Jesus na cruz. Nós determinamos com a autoridade que nos foi conferida
Que todo portal espiritual maligno que se abriu nas gerações passadas seja agora fechado e selado com o poder do nome de Jesus. Não haverá mais passagem para a opressão. Não haverá mais acesso para a destruição. Aquilo que nos alcançou no passado não alcançará o nosso presente e nem tocará o nosso futuro. Rompemos o laço da alma que nos ligava a padrões destrutivos e declaramos que a nossa alma está ligada ao trono da graça, a fonte da vida. As repetições de dor e de fracasso cessam neste exato instante. O lamento é trocado por cânticos de vitória. A esterilidade é trocada pela frutificação. O deserto é trocado pelo jardim do Éden, restaurado em nossa vida. Pai, a fé que se manifesta nesta oração é a certeza de que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A quebra destes ciclos espirituais não depende apenas da nossa força, mas da Tua fidelidade e do poder inerente à Tua palavra. Por isso, ao quebrar cada ciclo de miséria, declaramos o ciclo da prosperidade em todas as dimensões. Prosperidade na saúde, no casamento, nas finanças, na vida ministerial e na paz interior. Ao quebrar cada ciclo de enfermidade, declaramos o ciclo da saúde perfeita e da longa vida debaixo das Tuas asas protetoras. Ao quebrar cada ciclo de medo e ansiedade, declaramos o ciclo da paz constante e da ousadia que vem da fé. Ao quebrar cada ciclo de destruição familiar, declaramos o ciclo da união, do perdão e do amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo vence. Esta oração, Senhor, não é apenas um pedido, é uma declaração de guerra espiritual contra as obras do inimigo e uma declaração de fé na Tua soberania. Que cada palavra proferida agora se torne um decreto celestial que se manifesta na terra. Que toda a cadeia que ainda resiste seja derretida como cera diante do fogo, que toda porta de ferro se abra por si mesma, que toda prisão seja desfeita e que os cativos sejam libertados para viverem a verdadeira liberdade que só o Evangelho de Cristo pode oferecer. A libertação é a nossa realidade. A bênção é o nosso destino. A herança do reino é a nossa posse. Nenhuma maldição lançada se sustentará, pois fomos resgatados e colocados em um lugar de autoridade, à direita do Pai, em Cristo Jesus. O poder de quebrar ciclos reside na cruz, e é neste poder que nos firmamos. Eu te peço, Pai, para que a unção desta oração alcance o mais profundo da história de cada pessoa que está ouvindo, tocando as raízes do problema, alcançando as gerações que nos antecederam e protegendo as gerações que hão de vir. Que sejamos nós agora o ponto de ruptura, o marco zero onde o mal cessa e a bênção de Abraão começa a fluir sem impedimentos. Que o ciclo de fracasso de 1000 anos seja substituído por um ciclo de vitória que durará por toda a eternidade. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da Tua capacidade de transformar maldição em bênção, dor em alegria, cativeiro em liberdade. Acreditamos que o Senhor é o Deus da restauração, que pega os pedaços e reconstrói de uma forma mais linda e mais forte. Reforçamos agora o nosso compromisso de caminhar em santidade e obediência, pois sabemos que a persistência dos ciclos muitas vezes está ligada à falta de vigilância e à desobediência. Fortalece-nos, Espírito Santo, para que possamos manter a nossa guarda espiritual levantada, para que a porta que foi fechada não seja mais reaberta por nossas próprias mãos. Dá-nos a sabedoria para identificar as ciladas e a força para resistir às tentações que tentam nos fazer retornar aos velhos padrões. Que a palavra de Deus seja a nossa bússola, o nosso escudo e a nossa espada na caminhada da fé. Esta oração é contínua, pois a vigilância do cristão é constante. Declaramos que a batalha foi vencida no Calvário e que a manifestação dessa vitória é o que vivemos a cada dia. Levantamos um escudo de fé contra o retrocesso. Não voltaremos à escassez, não voltaremos à doença, não voltaremos ao medo e nem à desunião. Prosseguiremos para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. O ciclo da derrota foi quebrado e o ciclo da vitória foi estabelecido em nosso meio. Amado Deus,
Que a tua mão poderosa continue a agir nas áreas que ainda não foram totalmente libertas. Que a luz do teu Espírito penetre em cada canto escuro da nossa alma e da nossa história. Que a autoridade do nome de Jesus Cristo se manifeste em poder e glória, desfazendo toda obra de feitiçaria, de inveja, de olho gordo e de qualquer maldição verbalizada que tenha sido lançada contra a nossa vida. Que todo dardo inflamado do maligno caia por terra, sem poder de nos atingir. Somos protegidos, selados e guardados pelo teu poder. Nós te agradecemos, Pai, porque a oração que quebra ciclos espirituais já foi ouvida e respondida. A resposta é a libertação que sentimos em nosso espírito neste exato momento. É a paz que inunda a nossa alma. É a esperança que se acende em nossos corações. O fardo pesado foi removido. O jugo de escravidão foi destruído pela unção do Espírito Santo. Celebramos a nossa nova identidade em Cristo, livres, prósperos, saudáveis, cheios de paz e aptos para viver a plenitude do teu propósito. Que esta oração seja um legado de liberdade para as nossas futuras gerações. Que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos não precisem lutar as mesmas batalhas, mas que herdem um caminho de bênção, de paz e de comunhão ininterrupta contigo. Que o ciclo que se inicia agora seja o ciclo da vitória, do crescimento exponencial, da graça superabundante e da fidelidade a ti. Que a partir de nós, o curso da nossa história familiar mude para sempre, alinhando-se aos teus planos de bem e não de mal. Agradecemos pela audácia de clamar, pela fé de crer e pela certeza de receber. A nossa vida é um testemunho da tua libertação e do teu amor, que quebra todas as correntes e todos os ciclos negativos. Entregamos o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro em tuas mãos. Que sejamos instrumentos vivos para levar esta mesma mensagem de quebra de ciclos e de liberdade a todos aqueles que ainda se encontram aprisionados. A vitória é nossa, em nome de Jesus. O ciclo foi quebrado. A liberdade é estabelecida. Obrigado por orar conosco no momento de oração. Que Deus abençoe o seu dia. Se este momento foi importante para você, deixe o seu amém nos comentários, curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esta oração.